Oi, eu quero falar de uma coisa que eu quase nunca falei com ninguém, que é sobre a minha experiência de expressão de gênero nos anos escolares. Eu me sinto na obrigação de falar sobre isso porque a gente está testemunhando uma oposição nacionalmente articulada contra a discussão de gênero e orientação sexual nas escolas. E eu acho que a minha experiência de vida pode levar as pessoas a uma melhor reflexão, a uma sensibilização. Bom, eu nunca fui um exemplo de padrão de feminilidade. Nunca. Nunca. Desde muito cedo, desde que eu aprendi a falar, eu não me sentia à vontade com roupas, com cores, com comportamentos, com brincadeiras que as pessoas entendem como femininas. Eu reclamava e eu resistia a, por exemplo, ter que usar roupas entendidas como femininas. Eu reclamava e eu não gostava de usar saia, babado, laço, fazer penteado. Eu gostava de usar moletom, bermuda, tênis. Eu gostava de me sentir à vontade na época. Pra vocês terem uma noção, eu tinha 4 anos e estava em Aracaju, em férias familiares, e eu decidi que eu queria cortar o cabelo. Minha mãe me levou ao cabeleireiro. Eu lembro exatamente. Eu entrei no salão, sentei, peguei umas revistas, folheei e decidi o corte que eu queria e mostrei. Todo mundo ficou espantado e falou, mas isso é um corte de Joãozinho. Eu, apesar do espanto e das tentativas de mudarem minha opinião, eu persisti e saí de lá feliz da vida com meu cabelo curto. Porém, a minha felicidade durou pouco, porque até o meu cabelo crescer de novo, eu era questionada e confrontada se eu era um menino, e os risos e as chacotas, a ponto, por exemplo, de eu querer usar brinco. Eu usava para dizer que eu era uma menina, né? Eu falava, olha aqui, você não está vendo meu brinco? Porque aquilo me incomodava, aquilo me chateava. Bom, eu tinha 4 anos, 5 anos, e obviamente eu não tinha consciência sobre desejos, sobre sexualidade, orientação sexual, não fazia a menor ideia do que era isso. Mas eu sabia e eu já sentia no meu corpo, e eu já sentia nos olhares das pessoas próximas, das que eu mais amava, das que eu respeitava e das que eu admirava, de que o meu corpo, a expressão do meu corpo, era equivocada para aqueles olhares. Isso eu tinha 4, 5 anos. Eu frustrava a expectativa das pessoas que estavam ao meu redor. Logo essa expectativa passou para o ambiente escolar. E eu continuei com o meu misto de atitudes masculinas, femininas. E para apimentar ainda a minha situação, eu sempre fui uma pessoa alta. Eu era mais alta do que os próprios meninos da minha sala, o que me aproximava ainda mais da masculinidade. Acho que é importante dizer, eu nunca fui um exemplo de delicadeza, mas eu também nunca fui um extremo de brutalidade. Eu nunca deixei de ser uma pessoa gentil e atenciosa desde criança. Mas o fato de eu não cumprir a expectativa da feminilidade, desde muito cedo, me atravessou de maneira violenta. E, por exemplo, o fato de eu ser uma das melhores alunas da minha sala e da escola, de ter uma das melhores notas, isso também incomodava, porque na década de 80, começo da década de 90, isso era exceção. Melhor nota, destaque escolar, era lugar de menino. Então era eu, de novo, a Thaís, ocupando o lugar de menino. Nas aulas de educação física, nos esportes, eu amava, e eu tinha muita habilidade, eu tinha mais habilidade do que a maioria dos meninos da minha escola. E o que poderia ter sido uma alegria na minha vida escolar se tornou um problema, porque eu comecei a ser confrontada e xingada e questionada, problematizada, porque eu tinha uma atitude macho na quadra. Daí, para piorar, nas aulas exclusivas para as meninas, porque sim, existia isso naquela época, aulas de educação física exclusiva para meninas, que eram basicamente aulas de dança, eu era obviamente um desastre. E
Era motivo de chacota, de risos, de olhares, e eu fingia que não via. Mas eu via, aquilo me incomodava, aquilo me chateava, e eu me fazia de forte. Chegou a um cúmulo, por exemplo, de uma apresentação de dança de fita, que a professora me excluiu, porque eu não acompanhava a coreografia. Eu tinha 8 anos de idade. Eu fui excluída de uma apresentação escolar de dança de fitas porque eu não acompanhava a coreografia. E acho que na visão daquela professora eu era um problema. E é óbvio que eu entendi que eu era um problema. Mais uma vez eu estava entendendo que eu era um problema. Aquilo me deixou arrasada, sabe? E eu não conseguia me defender, eu não conseguia me expressar porque eu tinha 8 anos de idade. A minha tristeza ficou tão evidente, apesar de silenciada, que a mãe da minha melhor amiga na época comprou uma fita pra mim. E eu lembro do dia que eu ganhei aquela fita. Junto com aquela fita veio uma porção de vida, sabe? Uma potência. Aquela atitude da tia Eliana foi a primeira vez, sabe? A primeira e talvez uma das únicas na minha formação escolar em que eu recebia uma atitude de reconhecimento, de acolhimento de quem eu era, de exatamente quem eu era. Bom, a dança aconteceu, eu realmente fui excluída, ninguém na escola discutiu sobre isso, nenhum educador, nenhum funcionário, ninguém veio conversar e me explicar, dizer que eu não era um problema. Os anos se passaram e o que já não era cômodo se tornou dolorido, porque veio a adolescência, veio o ensino médio e, como todo mundo sabe, a crueldade aumenta. Eu não tinha com quem conversar. Eu sentia aquilo quase todos os dias da minha vida, na escola e nos ambientes que eu frequentava, e eu não tinha absolutamente ninguém para conversar. Na minha casa, minha família sempre foi cristã evangélica. Na igreja, onde eu praticamente fui alfabetizada nas escolas dominicais, eu cresci ouvindo que Deus me vigiava o tempo todo e eu cantava: cuidado, boquinha, o que fala? Cuidado, boquinha, o que fala? O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala? Eu cantava isso antes de saber ler. Como que eu ia conversar com alguém? Como que eu ia falar se eu tinha que ter cuidado com o que eu falava? Na escola era óbvio que os professores viam, que os funcionários viam, que os diretores sabiam a violência que eu estava submetida, e não só eu tinha outros colegas na escola inteira que tinham comportamentos parecidos com o meu. E nada era discutido, ninguém conversava. Isso quando eu não era culpabilizada ou penalizada por não ser feminino o suficiente ou por ser masculina demais. Em casa, como eu disse, além da cultura cristã reinar, a minha mãe e a minha irmã sempre foram um exemplo perfeito de feminilidade. E de alguma forma elas esperavam isso de mim e cobravam isso de mim. Então era o tempo inteiro: Thaís, anda direito. Thaís, você tá feia, sua roupa tá feia. Thaís, seu cabelo tá feio. Thaís, senta direito. Chegaram ao ponto, por exemplo, de me matricularem numa escola de etiqueta para eu aprender a sentar como uma menina, para eu andar como uma menina, para eu me comportar como uma menina. Além de eu não ser feminina o suficiente, inteligente acima da média, habilidosa nos esportes, eu comecei a me interessar por questões políticas. E daí foi o auge do meu incômodo nos ambientes em que eu vivia, porque eu comecei a me posicionar e eu me posicionava aonde eu estava. Então eu comecei a me posicionar na igreja, na escola, na minha família, na rua, com os meus amigos. E isso foi o auge do meu corpo incomodar o mundo em que eu vivia, porque, de novo, eu estava ocupando um espaço que é socialmente entendido como um espaço de homem. No ensino médio, eu lembro que quando eu tocava o sinal para o intervalo, eu descia as escadas
e alguns meninos ficavam esperando eu passar para cantar Maria Sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é João. Eu fingia que eu não ouvia, sabe? Eu fingia que nada estava acontecendo. Eu continuava andando em direção às minhas amigas e fingia que nada estava acontecendo. Mas eu ouvia. E óbvio que aquilo me destruía por dentro. E eu não conseguia conversar disso com ninguém. Além de eu não conseguir expressar, tirar toda aquela violência, toda aquela dor dentro de mim, eu era exatamente machista e misógina e homofóbica como aqueles caras que ficavam esperando eu descer a escada. Como todas as pessoas que tinham me violentado até ali. Porque a educação que eu tinha recebido era a mesma, uma educação machista, misógina e homofóbica. A visão de mundo que eu tinha destruía minha autoestima. Essa era a verdade. Com 16, 17 anos, sexualidade não era necessariamente uma questão, um problema pra mim. Apesar de na escola, pelos motivos que eu já expliquei, eu não era uma garota desejável, uma garota namorável, fora da escola eu tinha meus namorados, eu tinha meus romances. Mas eu também sabia, desde muito cedo, que meu olhar não era só pros garotos. Eu me sentia interessada e atraída também por algumas garotas. Mas eu não me permitia nem pensar nisso. Quanto mais falar pra alguém, quanto mais... Isso pra mim era mais um motivo de problema, mais um motivo de chacota. Além disso, desde que eu me entendo por gente, eu ouvia minha mãe dizer que preferia ter uma filha no caixão do que uma filha sapatão. Bom, o recado estava dado, né? Por todos os lados, desde a minha mais tenra infância. Eu não tinha um lugar no mundo. Eu não tinha um lugar no mundo em que eu poderia ser eu, que meu corpo poderia se expressar, sem ser um incômodo, sem ser motivo de chacota e sem que eu fosse agredida. O feminismo pra mim era um palavrão. Tudo que eu tinha aprendido em casa e na igreja sobre as feministas é que elas eram umas mulheres desocupadas que tinham implantado a segunda jornada das mulheres, porque elas tinham que trabalhar fora e dentro de casa. Era esse o nível de informação que eu tinha. Somente na pós-graduação, veja bem, nem na graduação, eu tive acesso a leituras sobre feminismo, sobre teorias de gênero e sexualidade sem distorções. Eu demorei mais de 20 anos para entender que a luta feminista, que a teoria e que os feitos feministas tinham garantido quase todos os direitos que eu tinha enquanto mulher. Inclusive o fato de eu estar cursando uma faculdade. Eu tinha passado por mais de 20 anos me tratando e deixando as pessoas me tratarem como inferior e desajustada, porque eu e essas pessoas que conviveram comigo não tiveram acesso a uma discussão honesta sobre as diferenças de gênero, sobre o que eles estão chamando de ideologia de gênero, uma ideologia de gênero que vai destruir a família. Eu acho que o meu relato é suficiente para mostrar que isso é uma grande mentira. Porque o que acontece com 99% das pessoas é exatamente o contrário. Sabe, assim como eu fui torturada a vida inteira para ter uma conduta que correspondesse à expectativa social de feminilidade, milhões de outras crianças estão passando por isso. Sabe, é preciso dizer que a verdade passa muito pelo que eu disse agora. Sabe, que a verdade é que para esses líderes religiosos não interessa combater essa violência escolar. Não interessa combater o bullying. Sabe por quê? Porque é exatamente essa a maior ferramenta que esse tipo de cristianismo criminoso tem para regular os nossos corpos, para controlar a nossa vida,
para gerenciar a nossa heterossexualidade, a nossa expressão de gênero adequada. A maior ferramenta que esses líderes religiosos têm para garantir a família tradicional cristã é a violência, é a agressão, são os olhares de reprovação, são os castigos, são as agressões, são musiquinhas cantadas, são chacotas. É por meio desse bullying que esses líderes religiosos controlam a vida das pessoas nas escolas, nas casas, nas famílias. Então é uma grande mentira e é uma grande irresponsabilidade essa campanha de ideologia de gênero que está confrontando e ameaçando a família brasileira. Porque o que ameaça diariamente as crianças é a violência simbólica, é o bullying que eu passei e que eu sei que milhões de pessoas passam. O Estado brasileiro não pode se eximir, se isentar da responsabilidade de educar. Primeiro, porque a Constituição Federal obriga isso. Segundo, porque essa responsabilidade de educar pelo Estado, ela tá lá não é à toa. Ela tá lá porque o Estado não pode deixar que as limitações culturais, políticas, religiosas, sejam quais forem, prejudique ou cerceie os direitos das pessoas que estão em processo de formação escolar. Essas pessoas não podem ser violentadas porque existem incoerências, divergências, seja o que for, de plano religioso, político. A integridade humana tem que ser garantida pelo Estado. E é por isso que o Estado brasileiro tem obrigação de discutir gênero e sexualidade nas escolas. Porque a integridade humana de muitas crianças e de muitos adolescentes está em risco por causa do machismo, da misoginia, da homofobia, da transfobia. Isso é uma realidade. Não adianta as pessoas quererem tapar os olhos para isso, fingir que isso não existe, deixar que o bullying tome conta disso. Se você é cristão e acha que o seu filho tem que ser violentado na escola para deixar de ser bicha, para deixar de ter comportamento de menininha, você devia rever o seu cristianismo. Outra questão é que a nossa Constituição, ela prescreve que a educação ela tem que ser cidadã. A nossa educação não é restrita a um quadro formativo que leve só à nossa profissionalização. Não. A Constituição é clara. A nossa educação também tem que ser uma educação cidadã. E uma educação, na própria Constituição, diz educação livre e plural pedagogicamente. Isso são argumentos mais do que suficientes, constitucionais, para que vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores olhem para si, para sua responsabilidade pública e deixem de lado a sua homofobia, o seu machismo, a sua transfobia, a sua misoginia e tragam para si a responsabilidade social e constitucional. O que a gente tem que se preocupar é a convivência, é a coexistência de visões de mundo, é a coexistência de famílias. E isso não quer dizer que a gente está confrontando a família tradicional cristã. Isso quer dizer o óbvio, quer dizer só que a gente precisa aprender a respeitar a diferença, que a gente precisa saber coexistir. A gente só está pedindo a coexistência com respeito e com dignidade. Eu sei que muitas pessoas que estão assistindo passaram pelo que eu passei. Eu sei que se você não passou, você conviveu com pessoas como eu, sabe? Que você pode estar passando por isso com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos. Você pode estar vivendo isso no trabalho. Você pode estar vivendo isso em várias situações, porque isso existe. A diversidade de gênero, a diversidade sexual, ela existe. E a gente precisa lidar com isso. A gente não pode deixar a cargo da violência isso. Mais uma vez eu peço para que todo mundo, sabe, que esteja vendo esse vídeo se posicione, sabe?
que não deixa a cargo de verdades absolutas que seus pastores, que os seus líderes religiosos estão dizendo. Vocês são competentes, intelectualmente competentes, para olharem para essa situação e terem uma opinião. Vocês têm inteligência para ir lá na Bíblia e entender o que é mais importante, sabe? O que é mais importante? Você regular o corpo, a expressão de gênero, a expressão sexual de uma pessoa, ou você respeitar e evitar que essa pessoa seja violentada? Enfim, eu espero que esses relatos da minha vida possam ter de alguma maneira colaborado para uma reflexão sincera, intelectualmente sincera, honesta, sobre como é torturante uma criança ou um adolescente viver se sentindo um incômodo, se sentindo um problema. Muito pior do que você crescer se sentindo um problema é você crescer sem ter ninguém, absolutamente ninguém, para conversar sobre isso. É você crescer sem ninguém te trazer informação que amplie a sua visão de mundo. Eu poderia ter sofrido muito menos mesmo. Eu poderia ter ficado menos doente, eu poderia ter chorado menos, eu poderia ter tido outras oportunidades na minha vida. Se os professores e os educadores que passaram pela minha vida tivessem discutido gênero na escola. Se eles tivessem levado para a sala de aula que existem diferenças na expressão de gênero, que existem diferenças nas orientações sexuais e na sexualidade, e que isso de maneira nenhuma faz ninguém ser melhor do que outro, e que a gente precisa respeitar e acolher todas as pessoas. A minha vida teria sido absolutamente outra. Eu teria sofrido imensamente menos se a minha família, se minha mãe, se meu pai, se meus irmãos, se meus amigos tivessem recebido uma informação decente, coerente, honesta sobre as diferenças de gênero. Sabe? Se eles tivessem tido a oportunidade de discutir, de debater, de perceber que havia uma maneira mais respeitosa e mais acolhedora para viver comigo. Então é isso, obrigada por ter me escutado, por ter prestado atenção e, por favor, vamos fazer alguma coisa para esse mundo melhorar.